A ideia hoje, na verdade, aqui com a Giovana, é compartilhar um pouquinho, né, aqui na live, o que que a gente tem aprendido, o que que a gente tem feito e o que é, né, na verdade, antes de mais nada, o que é o inbound marketing, como que pode ser feito, enfim. Inbound marketing, o que que é? Para começar a explicar inbound marketing, na verdade, né, para contextualizar aí para todo mundo, acho que o jeito mais fácil é voltar tipo uns 15, 20 anos atrás, sei lá, era a época que eu era adolescente. No passado, né, a gente tinha o que a gente chama hoje de outbound marketing, né? O que que era? Eu não esperava receber uma determinada propaganda, uma determinada informação, e aquela informação, sabe, Giovana, vinha e tipo me interrompia, me cutucava, era jogada na minha cara e eu era obrigado a ver aquela propaganda. Sei lá, um exemplo, talvez que a gente esteja mais acostumado e vale até hoje, é a propaganda na televisão. Sei lá, você está assistindo televisão, você está assistindo tela quente na Globo, por exemplo, aí chega lá, seu filme é interrompido porque você precisa ver uma propaganda. Lógico, agora hoje a gente tem a possibilidade de ir lá e trocar de canal, mas no passado até isso não era tão fácil, você tinha que ir lá na televisão, trocar o canal e tudo mais, né? Ou seja, né, tinha uma interrupção ali, né, que te atrapalhava e te enchia um pouco o saco. De algo que não necessariamente você queria ver. Exato, e de algo que não necessariamente eu queria ver. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que tinha algo, sabe, tipo, um pouco errado nessa abordagem. Talvez não fosse a abordagem mais interessante. Por que, né, não fosse o mais interessante? Poxa, se eu não quero ver, eu não vou querer comprar, sabe, tipo, sei lá, tô lembrando aqui. Se eu não queria ver a propaganda na minha época, né, tinha a propaganda da Colinos na televisão. Era uma pasta de dente lá que tinha umas propagandas bem bizarras e a gente precisava assistir aquela propaganda. Mas eu não queria, sabe, tipo, saber de pasta de dente. Eu não tinha interesse em pasta de dente. Eu não queria comprar pasta de dente. Ou seja, a Colinos, por exemplo, investia um baita de um dinheiro, né, pra fazer essa propaganda intrusiva, essa propaganda outbound, sendo que, na verdade, ela tava falando com uma pessoa, ela tava gastando dinheiro pra falar pra uma pessoa que não tinha o menor interesse naquilo. Então, com o passar do tempo, como eu estava falando, as pessoas foram percebendo que, opa, talvez essa abordagem não é a mais interessante. É ruim pros dois, né? Pra empresa que tá pagando e não tá atingindo o cliente que ela quer, e pra quem tá assistindo e que não quer ver aquilo. Então ninguém tá feliz. Exato. E aí, se eu não me engano, em 1999, entre 2000 e 99, né, entre 99 e 2000 aí, teve um cara que escreveu um livro chamado Permission Marketing, né, o Seth Godin. Que falava justamente o inverso, né? Pra justamente inverter essa relação, né? Ao invés da empresa ir lá e me cutucar com algo que eu não quero, eu, como cliente, falar pra empresa, eu quero saber mais sobre o que você tem a oferecer. Então, em 99, Seth Godin, entre 99 e 2000, Seth Godin escreveu esse livro, né? Permission Marketing, que trazia justamente essa ideia, né, de criar, né, de estabelecer uma relação com o cliente, né, da marca estabelecer uma relação com o cliente de uma forma que o cliente permitisse, aí o nome permission, né, que o cliente permitisse com que a marca entrasse em contato com ele e aí sim push, né, empurrar as informações para ele. Por quê? Porque aí sim ele está efetivamente interessado. Mas o mais legal disso daí, aí foi o comecinho, né, da onde começou a surgir a ideia do inbound marketing. Mas o mais legal disso daí, Gi, é que nessa época, em 1999, a gente não tava numa época tão digital quanto a gente tá hoje, né? Mas a ideia, né, que o Seth Godin colocou no livro dele é justamente a base, né, o fundamento pro inbound marketing que a gente tem hoje, que envolve o marketing digital e tudo mais. A única coisa que aconteceu é que isso tudo foi adaptado para as tecnologias que a gente tem hoje, para as mídias e os canais. São ferramentas melhores para facilitar o trabalho. Para facilitar e para reduzir custo, né? Melhorar o alcance, melhorar a forma de atingir as pessoas e com custo cada vez mais reduzido. Legal. E na sua opinião, então, o principal ponto que difere marketing tradicional de inbound marketing seria justamente direcionar para um público específico?
é falar com quem tem interesse em você. Legal. Né? A ideia do inbound marketing é, eu vou falar só com quem tem interesse em mim, só em quem demonstrou interesse em mim. Legal. Eu não vou falar aleatoriamente pra Giovana que não tem interesse em comprar um outro computador, por exemplo. Justo. Eu vejo por aí, quando a gente fala em inbound, muita gente fazendo e-book, né? Tem e-book pra lá, e-book pra cá. Então, inbound, ele é só isso? Ou o que mais tem? Onde mais dá pra... Boa pergunta. É até polêmica. Tem uma... Como todas as ideias, né, que vão evoluindo, tem um determinado processo de maturação até chegar num nível em que a gente tenha uma adoção ideal daquela ideia. E o inbound marketing passa justamente hoje, do meu ponto de vista, ele passa justamente por esse processo de maturação. Então é muito comum, né, qual que é a lógica, né? Para eu saber que uma pessoa tem interesse no meu produto, eu de alguma forma preciso primeiro atrair o interesse dessa pessoa. Uma das maneiras que eu tenho de atrair, então tem um completo desconhecido que está aí do outro lado e não conhece a Alura, por exemplo. Mas como é que eu, como Alura, como é que eu posso fazer para atrair o interesse dessa pessoa, o interesse reprimido, né? Dessa pessoa que está aí do outro lado, que talvez nem saiba ainda que tem interesse. Então, uma das formas que tá mais difundidas hoje aí é a cultura do vamos fazer um e-book. Porque a gente faz um e-book contando alguma informação interessante, alguma informação legalzinha. E aí a pessoa que antes era um completo desconhecido, se ele tiver interesse naquilo, ela vai precisar deixar o e-mail dela. Então ela passa de desconhecido para um potencial cliente, que a gente chama de lead, né? Para um potencial cliente. O problema, né, aí entrando mais a fundo na questão dos e-books, o problema é como esses e-books são criados. Muitas vezes, por exemplo, não tem nenhuma relação com a estratégia do negócio, é um e-book qualquer aleatório, não tem a menor, sabe, tipo, noção de qualidade, não tem um mínimo de qualidade aceitável ali dentro. E além disso, né, que é, no meu ponto de vista, o pior, não traz valor nenhum pro cara que quis baixar. Só fez o quê? Só fez o cara dar o e-mail dele. Entendi. Precisaria ser um material que realmente acrescentasse algo pra pessoa. Porque nesse caso tem só um título atrativo pra atrair quem talvez tenha interesse ali em saber um pouco mais a fundo, mas na verdade a pessoa vai e não é nada mais do que o arroz com feijão que ela já sabe. Isso, é o que a gente chama de lead bait. Tem o clickbait, né? Tem o lead bait. Entendi. Então, se eu quisesse montar uma estrutura de inbound marketing aqui pra Lorelai, por exemplo, tem alguma receita? Tem algum passo a passo ou não? É completamente abstrato? Você tem que tentar pra ver se vai dar certo? Como é que funciona? Receita de bolo, sabe? Tipo, faça isso, faça aquilo e faça tal. Não tem. Não tem. Mas existem várias coisas que você precisa se preocupar. Eu gosto sempre de novo, de pensar com a visão do funil. Porque, sei lá, vamos pensar, um negócio novo qualquer. Estou criando o meu e-commerce de uma loja de roupas, por exemplo. Legal. Qual que é o primeiro problema que eu quero resolver? Eu já tenho clientes chegando, eu já tenho leads chegando, eu já tenho algum interesse na minha marca? Né? Eu já tenho pessoas que talvez estejam aqui no meio do funil? Se tiver, ótimo. Mas e se não tiver? Significa que a primeira coisa que você precisa fazer é atacar esse desconhecido aqui. Né? E fazer o que a gente chama de awareness, né? Aí como é que você vai fazer isso? Como é que você vai criar esse awareness aqui, né? Para esse topo de funil. Aí tem várias estratégias que você pode seguir. Estratégia de social media é uma, dependendo de que você estiver fazendo. Vamos criar um Instagram e fazer esse Instagram bombar, divulgar e tudo mais, fazer patrocinados, né? Posts patrocinados no Instagram, no Facebook. SEO também, né? Conseguir tráfego orgânico, né? Também é importante pro seu site, então você vai precisar fazer uma otimização de SEO próximo do SEO. Uma outra que eu gosto bastante é a questão de você pensar numa estratégia de conteúdo, uma estratégia de marketing de conteúdo. De novo, conteúdo, né, para que isso vire uma máquina, né, para que o inbound marketing vire uma máquina e, sabe, vire uma engrenagem que funciona de forma automática, né, você precisa ter coisas que funcionam organicamente, né, e essa coisa que funciona organicamente, hoje, a principal delas é o SEO.
né? E o SEO, né? Ou seja, a pessoa procurou por você em alguma pesquisa ali no Google, por exemplo, ela vai te achar. E o SEO vai ser potencializado como? Através de uma estratégia de marketing de conteúdo, né? Então você criar conteúdos que sejam legais, que sejam importantes, que sejam relevantes, que sejam úteis para o cliente final, vai fazer com que mais gente acesse, gere interesse e consiga atrair a atenção de mais pessoas. E aí, naturalmente, você vai conseguir criar um awareness, você vai conseguir atrair gente para o topo do funil. Começou a atrair gente para o topo do funil, aí você pode começar a pensar em como converter essas pessoas, né, de cima para baixo do funil. Aí você pode começar a pensar em como capturar lead no seu blog, por exemplo, né? Você pode entregar conteúdo exclusivo, enfim, pensar de alguma maneira como entregar algum valor para que aquele determinado desconhecido vire um interessado no seu produto, vire um lead, né? Um potencial cliente. E aí depois você vai pensando em como e gerando o interesse desse cliente até o momento que ele chegue lá no fundo do funil e converta.